Bom, então essa aula é sobre os contratualistas. Então, como a gente já tinha visto na outra aula, né, a origem do Estado é baseada na guerra e na conquista, né? E o Estado é uma forma de dominação. Como vimos, né, a dominação precisa ser legítima. Então, algumas coisas têm que acontecer para ela ser legítima, né? As pessoas sempre precisam ser convencidas de que devem obedecer, né? De alguma forma é certo obedecer. Por isso, quando o Estado moderno foi formado, vários pensadores tentaram resolver o seguinte problema, né? Quando o Estado é legítimo, então surgiram algumas personalidades, né, alguns pensadores, né, que durante esses debates muitos dos nossos conceitos sobre liberdade, igualdade e democracia da atualidade foram formados a partir dessas ideias desses pensadores. Então, esses pensadores eles viam o Estado como resultado de um contrato entre os cidadãos que concordavam em obedecer e uma estrutura de poder com regras próprias. E a gente vai ver mais adiante aí o que isso quer dizer. Se todos nós nos reuníssemos e fundássemos um Estado por nossa própria vontade, como ele seria? Esse Estado seria sem dúvida legítimo, pois seria a expressão da vontade livre dos que obedecem, né? Então seria o Estado seria, digamos assim, uma parceria entre o povo e o Estado, né? Seria cada um exercendo a sua parte de liberdade, né? De direito e de dever, né? Então seria mais ou menos isso. O primeiro então foi Thomas Hobbes, né? Que com o seu livro Leviatã, né? O próprio nome do livro já diz, né? Era o Estado seria aquela figura mitológica, né? Que seria o Leviatã dos mares lá, o dominador, né? Um monstro dominador, digamos assim. Né? E no caso do Hobbes, né? Ele achava que o Estado, né? Como seria a vida sem o Estado? Sem o Estado, nós estaríamos no estado da natureza, né? E o estado da natureza, as pessoas estariam com dificuldade, porque seria uma vida difícil, né? Uma vida violenta, né? Pobre e curta, porque não teria segurança, né? Seria cada um por si, né? Então foi esse o motivo, né? Que as pessoas decidiram sair do estado da natureza e criar o Estado, que seria esse grande Leviatã que levaria o medo, né, às pessoas, para que as pessoas respeitassem algumas normas, né? Então, o motivo do Estado ter sido criado, né, foi o medo das pessoas serem atacadas por outras pessoas, né, e as pessoas teriam que se armar, né, para se defender, né. Seria uma guerra de todos contra todos, a insegurança e o medo de perder tudo. Então, basicamente, o medo foi o que fez com que as pessoas criassem o Estado, né? Então, essa na ideia do Thomas Hobbes, né? Alguém podia simplesmente chegar e roubar todas as suas coisas, os frutos do trabalho, e você ficar sem nada, né? Então, se a pessoa, sem poder trabalhar muito para se alimentar, já que estava se preocupando em fazer guerra contra as outras pessoas para não perder suas coisas, né? Então não é provável que as pessoas conseguissem sobreviver por muito tempo. Então a ideia do Hobbes era essa, né? Que o Estado era muito necessário, porque senão as pessoas iam ficar se matando ali e não iam conseguir viver uma vida muito longa, né? Então, né, nessa situação, Hobbes diz que o medo levaria as pessoas a fundar o Estado, né? Nesse momento, elas abririam mão de sua liberdade e concordariam em obedecer ao Estado, né? Então, o Estado seria o grande protetor, né, das pessoas, né? Então, as pessoas iriam abrir mão da sua liberdade
em troca dessa proteção de poder viver melhor. Bom, o segundo contratualista, né, foi John Locke, né? Ele teve várias obras, mas a principal foi Dois Tratados sobre o Governo. E ele, sendo contratualista, igual, da mesma forma que o Hobbes, ele pensava um pouco diferente em algumas coisas, né? Ele acreditava que a vida no estado da natureza seria bem melhor do que o Hobbes pensava, né? Mesmo assim, né, ele achava que as pessoas no estado da natureza seriam livres e já teriam direito à propriedade do que produzissem, né? Então, seria o primeiro liberal, digamos assim, da história. Mas, se o estado da natureza não é tão abominável como Hobbes imaginava, por que as pessoas fundariam o estado? Bem, o estado seria fundado para administrar os conflitos, já que, como o Locke dizia, né, ninguém é bom juiz de si mesmo. Ou seja, ele queria dizer que as pessoas não poderiam ser juízes, né, decidirem as coisas ao seu favor, né? Poderia ser uma coisa que a pessoa não poderia pensar direito quando se tratasse de si mesmo, né? Então, é preciso fundar o Estado para que ele seja o juiz nesses casos, né, dos conflitos e de quando a gente fosse decidir alguma decisão da própria pessoa. O Estado, para Locke, não poderia julgar do jeito que quisesse, né? As pessoas deveriam participar disso, né? Participar das decisões, né? Quando as pessoas fundaram o Estado, elas já tinham direito à liberdade e à propriedade, então isso não poderia ser retirado das pessoas, né? Por isso, só seriam obrigados a obedecer ao Estado se ele protegesse os direitos à liberdade e à propriedade que elas já possuíam no estado de natureza. Caso isso não acontecesse, né, e o Estado ameaçasse a liberdade ou a sua propriedade, a pessoa teria o direito de se rebelar contra o Estado. Então, não era uma obediência total e completa sem limites, digamos assim, né? Tinha esse limite, né, da liberdade e da propriedade. Já o Rousseau, né, teve a sua principal obra no contrato social, né? Ele já era mais ameno ainda do que os dois primeiros contratualistas, né? Então, para Rousseau, o estado da natureza era ainda melhor que na concepção de Locke, né? Se você vivesse no estado de natureza de Rousseau, seria livre e feliz com o pouco que possuísse, né? Então, a pessoa seria feliz mesmo com pouco, né? E, né, ele já dizia, né, que o homem é o bom selvagem, né? Não teria maldade, digamos assim, né? Mas o convívio levaria a pessoa a se importar cada vez mais com a opinião dos outros, né? E a tentar ser melhor que os seus semelhantes. Então, aí começaria o problema, né? Aos poucos, as pessoas deixariam de ser iguais, né? E o golpe final contra a igualdade viria com a invenção da propriedade, né? Então, esse grande problema, né, foi a propriedade, né? Seria necessário que o Estado fosse criado para proteger, né, a propriedade, que houvessem leis para proteger a propriedade do cidadão. Então, né, a perda da liberdade natural, ela veio em troca da conquista da liberdade do cidadão, né? Entregar os seus direitos uns aos outros, né, e não ao Estado. O direito seria, né, de um para o outro, não para o Estado, né? E as pessoas deveriam merecer a sua liberdade, né? E esse merecimento ele viria com a participação das pessoas na vida política, né? Participando da sociedade, né? Como representantes, como participantes diretos da vida política, né? Na elaboração das leis, de acordo com leis que beneficiassem a todos, que primassem pela igualdade, né?
né, uma lei que fosse criada pela vontade geral, né, ou seja, uma vontade de todos, né, que se preocupassem com o bem comum, né, que fosse bom para todas as pessoas, né, e essas regras aí que foram idealizadas pelo Rousseau, né, foram imaginadas por ele, elas se chegam o mais próximo do que nós temos hoje do Estado atual, né, do nosso Estado moderno, digamos assim, né, bem mais próximo disso aí. Então, ele já estava preconizando, já imaginando o Estado o quão mais próximo do nosso atual, né. Então, por fim, né, os três contratualistas principais aí, né, o Hobbes, então, ele julgava que o Estado era um grande Leviatã, né, que tinha um pensamento de ser o grande dominador de tudo, né, que seria dominaria pelo medo, né, que as pessoas teriam, né, e o Locke, né, já mais ligado à liberdade dos direitos do cidadão, né, da propriedade principalmente, né, e o Rousseau por último, né, pensando na democracia e na igualdade, né, no pensamento do bem comum. Então, esses são os três contratualistas.